Eu estou estudando a Frente Oriental há cerca de 5 anos agora, e sei que muitos de vocês que estão assistindo têm se aprofundado nisso por muito mais tempo do que isso, mas honestamente, é algo de que eu nunca me canso. Toda vez que pego um novo livro ou leio outro relato, fico chocado novamente com o quão brutal, implacável e, em muitos aspectos, quase inacreditável essa parte da guerra realmente foi. É por isso que eu quis fazer este vídeo, reunindo tudo o que aprendi e moldando-o em um documentário que mostra a verdadeira realidade da Frente Oriental. Não apenas para os alemães, mas também para os soviéticos, que enfrentaram algumas das condições mais duras e devastadoras que os soldados já enfrentaram. Desde o sofrimento interminável, morte e miséria, cheguei a acreditar, mesmo sendo um jovem de 24 anos, que essa frente ainda é muito subestimada em nossa história, especialmente aqui na Europa Ocidental. Muita atenção é dada ao dia D, Normandia e à Guerra do Pacífico, mas o leste foi algo completamente diferente. Eu também fico curioso, quando foi a primeira vez que você ouviu falar de Stalingrado ou realmente qualquer coisa sobre a Frente Oriental? Sempre me pergunto o que fez as pessoas se interessarem por esse lado da guerra, porque para mim, toda vez que eu me aprofundo mais, descubro que há muito mais a ser desvendado. E, honestamente, é isso que torna tudo tão fascinante. Ainda há muito o que cobrir nesse teatro, inúmeras histórias, batalhas e realidades que não recebem quase atenção suficiente, e é por isso que foi a maior, mais selvagem frente da Segunda Guerra Mundial. Um campo de batalha que se estendia do Báltico até o Mar Negro, engolindo exércitos inteiros em suas planícies intermináveis e florestas congeladas. Aqui, milhões de homens se encontraram não em batalhas limpas e programadas, mas em uma luta incessante, travada em campos de trigo, pântanos e cidades reduzidas a esqueletos fumegantes. Não havia descanso, nem lei, nem misericórdia. Desde o bombardeio inicial da Operação Barbarossa, em junho de 1941, até os últimos disparos desesperados nas ruínas de Berlim, a Frente Oriental se tornou um matadouro a céu aberto, onde a vida de um soldado durava tão pouco quanto uma rajada de metralhadora e onde a morte vinha com a mesma frequência do frio, doenças e fome quanto da bala do inimigo. O inimigo estava em toda parte, não apenas na trincheira à frente, mas acima nos céus, nas linhas das árvores e agachado em cada cratera de bomba. Para os soldados de infantaria alemães, a guerra no leste nunca foi realmente sobre vitória, foi sobre sobreviver ao próximo minuto. Essa não era uma campanha no sentido antigo, era uma guerra total, uma descida sustentada ao inferno, e todo homem que sobreviveu deixou parte de sua alma enterrada na terra vermelha da Rússia. Para os homens de Nordland, a rendição nunca foi uma opção. Soldados capturados muitas vezes enfrentavam crueldade impensável. O que seus camaradas descobriram depois foi assustador. Muitos mostraram sinais de tratamento severo, com ferimentos tão perturbadores que não posso detalhar aqui. Este é um dos corpos que eles encontraram, mas devido à natureza gráfica, tive que borrar a imagem. No verão de 1941, aqueles mesmos soldados de infantaria atravessaram a fronteira soviética com um passo confiante. Suas túnicas cinza-campo estavam impecáveis, suas mochilas cheias, seus rifles limpos e lubrificados. Muitos carregavam as rações de combate e latas de tabaco que Berlim havia prometido que durariam até Moscou. Eles haviam sido informados de que o Exército Vermelho era atrasado e mal comandado, que o Estado bolchevique era uma casca frágil pronta para se quebrar. Eles acreditavam que a campanha estaria terminada até o outono. No grande plano da Wehrmacht, a infantaria era a espinha dorsal. Depois que as cabeças de lança blindadas destruíram as linhas soviéticas, era o soldado de infantaria quem limpava as aldeias, caçava os atiradores de elite nas florestas e assegurava as travessias de rios. Muitos desses homens tinham anos de treinamento por trás de si ou a confiança das vitórias recentes na França, nos Balcãs e na Noruega. Eles estavam bem armados, bem abastecidos e certos de seu comando. As primeiras semanas pareciam provar que estavam certos. No setor do Grupo de Exércitos Centro, as colunas alemãs avançaram de 30 a 50 quilômetros por dia. Aldeias caíam sem luta. Dezenas de milhares de soldados do Exército Vermelho se renderam em confusão, sendo conduzidos para cercados improvisados com arame farpado. Um Lanzer escreveu para casa dizendo que a guerra era uma marcha por campos de milho, interrompida apenas pela queima de outra aldeia. No norte, o Grupo de Exércitos Norte avançava em direção a Leningrado. No sul, os grupos de exército sul cercavam vastas formações soviéticas na Ucrânia. A moral estava alta, a logística ainda funcionava e cada homem acreditava na máquina da qual fazia parte.
Mas essa máquina não foi feita para durar para sempre. 4 anos depois, em 1945, aquelas fileiras confiantes já não existiam mais. O que restou foram fragmentos, batalhões subdimensionados reunidos de qualquer coisa que o alto comando pudesse encontrar. Substitutos adolescentes sem treinamento, veteranos exaustos tirados de camas de hospital, homens na casa dos 50 anos que receberam um rifle depois de anos em vida civil. Em vez de avançar, estavam recuando. Em vez de marchar em passo, estavam cambaleando para o oeste. Em vez de atravessar pontes, estavam cavando trincheiras rasas e congeladas e esperando para morrer nelas. A linha de frente já não era mais uma linha, mas uma dispersão de pontos fortes colapsando um por um. A diferença era visível em cada detalhe. Em 1941, uma companhia de infantaria alemã tinha caminhões para seu abastecimento, cobertura da Luftwaffe sobre sua cabeça, rações regulares de pão, carne e café e munição de sobra. Em 1945, os homens marchavam descalços com os pés sangrando, envoltos em trapos, vivendo de crostas mofadas ou carne enlatada soviética recolhida. A munição era tão escassa que muitos só atiravam quando tinham certeza de que iriam acertar, retirando rifles dos mortos para substituir os seus. Onde antes carregavam botas reservas e cobertores, agora dormiam em seus casacos até apodrecerem em seus corpos. Em 1945, rearmar-se no campo significava tirar rifles dos mortos e retirar granadas não explodidas do solo congelado. O frio era o mesmo de 1941, mas agora não havia botas reservas, nem cobertores secos, apenas trapos enrolados ao redor de pés congelados. Para os soldados de infantaria alemães, as batalhas finais do Reich pareceram uma sentença passada sem julgamento. Na Prússia Oriental, pelotões foram engolidos um após o outro por divisões soviéticas 5 vezes maiores que elas. As ordens eram as mesmas em todos os lugares: resistir até o último homem. A maioria não tinha artilharia, nem rádios, nem esperança de retirada. Pontos fortes e isolados resistiam por horas ou dias até serem totalmente eliminados. Nas aldeias a leste do Oder, trincheiras foram cavadas no solo congelado, cobertas pelos corpos de civis mortos nos combates. Casas de fazenda se tornaram fortes e improvisados, com janelas entulhadas de sacos de areia, defendidas por esquadrões de 5 ou 6 homens. A luta era curta, selvagem e frequentemente corpo a corpo. Ninguém mais falava de divisões. A guerra era travada em seções dispersas, muitas vezes sem saber onde ficava a próxima posição amiga. Não havia rotação, nem descanso, nem substitutos. O Exército Vermelho avançava com um nível de coordenação que os alemães já não conseguiam mais igualar. Cada divisão soviética, apoiada por tanques, artilharia pesada e comboios de suprimentos. A infantaria alemã recuava a pé, sem veículos ou apoio aéreo. Em alguns setores, o mesmo grupo exausto lutava por semanas sem deixar a linha. Em uma aldeia da Silésia, uma companhia de soldados Heer resistiu por 15 dias, completamente isolada, enterrando seus mortos em fossos rasos, cavados no solo congelado. Nenhum deles sobreviveu. A moral nos últimos meses era uma mistura de medo e resignação. A maioria dos soldados sabia que a guerra estava perdida. A propaganda, os discursos de vitória, as ordens de um alto comando distante, nada disso inspirava mais crença. Mas a rendição era impensável. Histórias de represálias do Exército Vermelho, estupros, mutilações, execuções sumárias se espalhavam pela linha. Para muitos, ser capturado vivo significava um destino pior do que a morte. A única escolha era resistir, mesmo que significasse resistir por apenas mais algumas horas. Em Berlim, a infantaria foi reduzida a pedaços, fragmentos de batalhões, soldados dispersos que haviam perdido suas unidades, meninos adolescentes recrutados para o Volkssturm e veteranos arrastados de volta da frente oriental. Oficiais distribuíam Panzerfausts para meninos que nunca tinham disparado uma arma. Construíam barricadas de entulho pelas ruas, fortificavam entradas de metrô e centros de comunicação. Cada interseção se tornava um campo de batalha, cada janela um ponto de tiro. As condições eram desumanas. Homens dormiam nas conchas bombardeadas de edifícios, vivendo de tudo o que podiam recolher. A munição era contada bala por bala. A Luftwaffe havia desaparecido. A artilharia respondia apenas esporadicamente. Os bombardeios soviéticos sacudiam a cidade dia e noite. Quando as tropas de assalto do Exército Vermelho cruzaram uma rua, vinham com lança-chamas, cargas de demolição e tanques em apoio próximo. Os alemães os enfrentaram com rifles Karabiner 98K, granadas de mão e as últimas MG-42 funcionais. No Reichstag, a resistência estava em seu ponto mais feroz.
Esquadrões de infantaria foram divididos em grupos de 4 ou 5 homens por sala, lutando andar por andar, escada por escada. Não havia pausa, apenas o ritmo incessante de granadas, disparos de rifles e gritos ecoando no ar cheio de poeira. De um lado, os soviéticos, determinados a conquistar o coração simbólico do Reich de Hitler. Do outro, homens sujos e feridos, cujo único pensamento era resistir até não poderem mais resistir. Eles lutaram com baionetas, facas e até capacetes como porretes. Em algumas salas, as batalhas terminaram em um silêncio estranho, com os 2 soldados, um soviético e um alemão, caídos mortos ao alcance das mãos, sem ser notados por mais ninguém. Foi um amargo contraste com 1941, quando o mesmo exército havia tomado cidades inteiras, sem disparar um tiro, enquanto os civis fugiam e o inimigo se dissolvia diante deles. Agora cada metro tinha que ser comprado com sangue. No verão de 1941, quando as colunas alemãs avançaram para a União Soviética, as cenas que encontraram variavam muito de cidade para cidade. Em partes da Ucrânia e da Rússia, muitos civis os encontraram sem hostilidade, alguns até com alívio. O domínio soviético tinha sido severo, e em lugares onde a coletivização e as purgas políticas haviam marcado as comunidades, a chegada da Wehrmacht foi vista por alguns como uma trégua. Igrejas ortodoxas reabriram suas portas pela primeira vez em anos, os sinos tocando novamente nas praças das cidades. Os mercados retomaram as negociações sob supervisão alemã, e em Kharkov, hospitais e até clínicas dentárias reabriram sob a ocupação, com parte do pessoal sendo local. Nessas áreas, a vida, pelo menos na superfície, seguia. O pão era assado, as crianças brincavam nos pátios e os fazendeiros traziam produtos para vender, embora sempre à sombra da guerra. Mas em muitos distritos rurais, pouco restava para saudar os invasores. As forças soviéticas, seguindo uma política de terra queimada, queimaram plantações, destruíram ferrovias e evacuaram o gado antes de se retirarem. Vilarejos inteiros ficaram vazios, seus poços envenenados, suas casas destruídas pelo fogo. Para os alemães, isso significava avançar por um deserto, e para os civis locais pegos entre as linhas, isso significava fome. Falta de moradia e suspeita de ambos os lados. O contraste com 1945 não poderia ter sido mais brutal. Até então, a infantaria alemã era um remendo de destroços. A máquina organizada de 1941 havia colapsado em grupos dispersos e subdimensionados, lutando sem coordenação ou plano. A linha de frente já não era uma linha. A resistência surgia aqui e ali, mas sem continuidade. Uma rua poderia ser defendida até o último homem, enquanto a próxima era abandonada sem um tiro. Oficiais davam ordens sem mapas ou rádios, sem saber quais unidades ainda existiam e quais haviam sido aniquiladas. Em pequenas cidades, o caos era pior. Alguns destacamentos entraram em uma aldeia em um dia, apenas para descobrir pela manhã que o resto do exército já havia recuado, deixando-os isolados. Outros lutaram contra unidades soviéticas por horas, apenas para receber a ordem de retirada sem veículos, sem cavalos, apenas suas botas e o que podiam carregar. Alguns tentaram cruzar o Elba na esperança de se render aos americanos, mas muitos foram interceptados por patrulhas soviéticas. Para aqueles que foram feitos prisioneiros, a sobrevivência era incerta. Incontáveis nunca retornaram. Os poucos veteranos que sobreviveram desde 1941 falavam em voz baixa entre si sobre a diferença. Eles se lembravam de Smolensk, Kiev, Minsk, marchas ao sol, comboios ordenados, uniformes limpos e homens bem alimentados. Agora estavam deitados em túneis de metrô alagados, aliviando-se em latas enferrujadas, vivendo de pão roubado e se perguntando quando aquilo acabaria, se é que acabaria. Aquela guerra havia começado em uma alvorada muito diferente. Em 22 de junho de 1941, às 3 horas e 15 minutos, o céu ao longo de uma frente de 1.800 milhas explodiu em flechas de cano quando os primeiros projéteis alemães atravessaram a fronteira. Do Báltico ao Mar Negro, as posições soviéticas foram atingidas por um furacão de fogo. Mais de 3 milhões de soldados alemães, apoiados por quase 1 milhão de aliados do eixo, avançaram na Operação Barbarossa. Para os soldados de infantaria, aquela alvorada foi o limiar para uma guerra diferente de qualquer outra antes dela. Eles haviam sido prometidos uma campanha fácil contra um inimigo desorganizado e mal armado, uma guerra rápida de semanas, não de anos. No entanto, a União Soviética era vasta além da imaginação, suas defesas profundas e seus soldados, em alguns lugares, intransigentes. Os primeiros dias foram de pura blitzkrieg.
As divisões Panzer cortaram profundamente na fronteira, cercando formações soviéticas enquanto a infantaria marchava atrás, assegurando aldeias, limpando florestas, tomando pontes e eliminando pontos fortes contornados. As companhias estavam em força total, cada homem sabendo seu papel. Equipes de MG-34 fazendo fogo, esquadrões de rifles avançando em saltos, sapeadores limpando bloqueios de estrada, intérpretes lidando com civis capturados. O exército se movia com precisão e confiança, mas o Exército Vermelho não cedeu em todos os lugares. Em pontos fortes como a fortaleza de Brest, os defensores soviéticos lutaram por dias sob constante bombardeio. Ao longo de partes da fronteira, as tropas alemãs encontraram bunkers bem preparados, unidades entrincheiradas que lutaram até o último homem e artilharia que retardava o avanço. A infantaria, esperando marchar em cidades vazias, se viu em vez disso limpando casas, sala por sala, trincheira por trincheira, às vezes em campos abertos, às vezes em aldeias transformadas em fortalezas improvisadas. Cada metro começou a custar sangue. Em 24 de junho, perto de Grodno, uma companhia de infantaria alemã, avançando por um cinturão de floresta de pinheiros, não esperava nada mais do que resistência esparsa. Em vez disso, eles se depararam com um batalhão soviético completo que havia escondido canhões antitanque e metralhadoras pesadas entre as árvores. O que começou como uma simples operação de limpeza se tornou uma luta de 10 horas, com baixas aumentando em ambos os lados. Explosões de granadas despedaçaram a copa das árvores, quebrando troncos em estilhaços mortais. Sem a mobilidade dos Panzers ou os olhos da Luftwaffe, a infantaria teve que avançar sozinha, rastejando de toco em toco sob fogo cruzado. Naqueles primeiros dias, o soldado comum ainda sentia a adrenalina da vitória e a confiança de fazer parte de uma força invencível. Mas a frente oriental já estava revelando suas garras. As marchas se estenderam até 40 km por dia sob um sol que parecia ferver o ar. À beira da estrada, corpos não enterrados, humanos e animais, espalhados, o fedor grudando a cada respiração. Aldeias estavam queimadas e vazias, poços contaminados, armazéns de alimentos destruídos. Raramente havia água potável suficiente. Algumas entradas de diários da época descreviam os soviéticos como bárbaros em sua destruição, mas outros admitiam silenciosamente que isso não era fraqueza. Era determinação para negar ao invasor qualquer vantagem. O primeiro grande sucesso veio na Batalha de Minsk. No final de junho, os avanços blindados alemães fecharam um imenso cerco, prendendo grande parte da frente ocidental soviética. Mais de 300 mil soldados do Exército Vermelho foram feitos prisioneiros. Para a infantaria, essa vitória significou dias marchando ao lado de intermináveis colunas de prisioneiros famintos e cobertos de poeira, vigiando-os através de fileiras de mortos, limpando bolsões isolados de resistência e restabelecendo rotas de abastecimento por um país quase sem estradas asfaltadas, sem placas de estrada e com infraestrutura projetada para se desintegrar sob pressão. Cada ponte teve que ser reconstruída, cada rio atravessado com balsas ou pontões improvisados. Cada cidade vasculhada por minas e armadilhas. Mesmo na derrota, o Exército Vermelho se adaptou rapidamente. Em julho, a natureza dos combates estava mudando. As emboscadas soviéticas se tornaram frequentes. Pequenos destacamentos atacavam colunas de suprimento ou postos isolados e depois desapareciam nas florestas. Agora, os alemães lutavam uma guerra de nervos, patrulhas constantes, vigílias noturnas e a consciência de que um inimigo invisível poderia atacar de qualquer lugar. No sul, a resistência era ainda mais feroz. A infantaria do Grupo de Exércitos Sul teve que forçar o rio Dnieper sob intenso fogo em operações que custaram milhares de baixas. Os pontos de travessia estavam entulhados com os corpos de homens e cavalos. O sol escaldante do verão batia forte nas trincheiras rasas e cavadas às pressas. Os suprimentos tinham que ser arrastados para frente por carros de bois, e as cozinhas móveis não conseguiam mais acompanhar a linha de frente. Os feridos ficaram por horas, às vezes dias, esperando evacuação. Em muitos casos, foram deixados para trás totalmente quando o avanço seguiu em frente. Em agosto, os soldados de infantaria que haviam partido em junho esperando uma marcha rápida até Moscou já estavam exaustos. Muitos não conseguiam entender como um inimigo derrotado repetidamente ainda conseguia reunir forças para resistir. Os boletins de propaganda insistiam que o Estado soviético estava desmoronando, mas a realidade na linha de frente contava uma história diferente. Atiradores de elite ainda assombravam as ruínas de aldeias queimadas, emboscadas ainda vinham dos campos de milho. O som de tiros ainda estalava nas florestas noite após noite.
À medida que as semanas passavam, a linha de frente se aprofundava e as linhas de suprimento ficavam mais finas. Companhias de infantaria foram divididas para cobrir mais terreno. Substitutos chegaram mais jovens, menos treinados e mal equipados. As botas se desgastaram, a comida chegava tarde ou não chegava. Os oficiais notaram a desaceleração constante do avanço e a dura verdade de que a resistência soviética, longe de evaporar, estava sendo reconstruída. No entanto, as ordens nunca mudaram. Continuar avançando, não havia pausa e não havia retirada. As unidades alemãs recebiam mapas com espaços em branco onde estradas e cidades deveriam estar, ordens cheias de objetivos excessivamente ambiciosos e a simples instrução de continuar avançando. Qualquer lacuna na linha era preenchida com quem quer que pudesse carregar um rifle. Se um pelotão sofresse baixas, os substitutos poderiam ser escriturários do quartel-general da divisão, motoristas retirados de seus caminhões ou até mesmo cozinheiros. No final de 1941, a infantaria já não significava soldados treinados com rifles. Significava qualquer coisa que restasse e que pudesse lutar. E ao longo das linhas, o Exército Vermelho começava a tirar força não só de sua própria base industrial, mas de muito além de suas fronteiras. A ajuda aliada já estava chegando. O trigo canadense e a carne enlatada mantinham as cidades soviéticas alimentadas. Aço americano e ferramentas industriais reconstruíam fábricas destruídas. Relatórios de inteligência britânicos sobre os movimentos alemães eram passados para os comandantes soviéticos. Logo, os comboios do Lend-Lease da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos trariam caminhões, locomotivas, combustível para aviões e rádios, apertando o laço nas esperanças alemãs de uma vitória rápida. Então veio o verdadeiro inimigo, o inverno russo. Para os soldados de infantaria do Terceiro Reich, a chegada do frio não foi apenas uma mudança de estação, foi uma sentença de morte sussurrada pelo vento. Em novembro de 1941, as temperaturas caíram para menos de 20 graus Celsius. O Exército Vermelho ainda estava no caminho deles, mas agora o próprio gelo matava mais rápido que as balas. Os homens que haviam marchado pela fronteira com uniformes leves de verão, convencidos de que estariam em casa até o Natal, começaram a morrer aos centenas, sem que um tiro fosse disparado. No começo, quando o solo congelou, o avanço continuou, mas os veículos travaram durante a noite, as rodas ficaram fundidas à terra e os motores Maybach congelaram nos seus blocos. As metralhadoras emperraram com o gelo, os ferrolhos dos rifles tinham que ser aquecidos pelas mãos nuas antes de disparar, ao custo de a carne congelar e ficar preta em menos de 1 minuto. Alguns homens tentaram urinar sobre peças de metal para descongelá-las, mas o alívio durava apenas segundos. Dormir tornou-se traiçoeiro. Soldados agachados sob um cobertor na trincheira podiam simplesmente não acordar. Oficiais fazendo suas rondas matinais os encontravam congelados em posições de tiro, olhos abertos, rifles ainda em punho. Outros acordavam com as pernas como pedra, a gangrena já se espalhando, a amputação sendo a única opção caso algum médico fosse encontrado. O frio não era uma sensação, mas uma dormência que se arrastava, pés, mãos e depois a mente. A comida chegava congelada, o pão estava tão duro quanto pedra, a carne enlatada não podia ser aberta sem um machado. A água tinha que ser derretida sobre um fogo, mas a lenha era rara. Alguns tentaram derreter neve em uma lata sobre uma vela, produzindo alguns goles de líquido sujo manchado de cinza. A disenteria se espalhou quando os homens beberam de valas contaminadas. Não havia remédios, muitas vezes não havia médicos, e a morfina era um luxo raro. As posições defensivas congelavam junto com a terra. Não se podiam cavar trincheiras. Na melhor das hipóteses, fossos rasos eram cavados, ou edifícios destruídos eram usados como abrigo. Muitos se enterraram nos escombros, queimando portas, móveis, até livros para se aquecer. Em campo aberto, 5 ou 6 homens se amontoavam em abrigos cobertos com lonas e carregados de terra para reter o calor. O ar dentro era fétido e úmido, cobertores encharcados, os corpos de camaradas congelados deitados ao lado deles, até o solo amolecer o suficiente para enterrá-los. Ofensivas pararam. A guerra no inverno tornou-se estática, mortal e silenciosa. Não havia o som de balas, apenas o estalo surdo e seco do impacto e corpos caindo na neve. Às vezes, nada quebrava o silêncio por horas, exceto o som das botas sobre o gelo. Atiradores de elite soviéticos, vestidos com camuflagem branca, se aninhavam em chaminés, copas de árvores ou vigas de sótãos, esperando dias por um alvo para se mover. Um flash de metal, um movimento descuidado, e o tiro vinha sem aviso. Os feridos raramente sobreviveram.
O sangue congelava em segundos. Uma perna estourada por uma mina ficava preta antes que a ajuda pudesse chegar. Macas rachavam e se partiam no frio. Uniformes encharcados de neve congelavam em placas de gelo. Se os substitutos não chegassem, dedos e dedos dos pés simplesmente apodreciam e caíam. Os corpos eram empilhados à beira das posições para servir como quebra-vento ou para parar balas. Alguns eram cobertos com galhos, outros eram deixados, onde caíam congelados no meio do movimento. À noite, ratos e cães selvagens se alimentavam deles. Um sentinela poderia passar pelo corpo de um amigo morto uma semana antes, irreconhecível sob uma crosta de gelo. Cartas de casa chegavam esporadicamente, às vezes meses depois. As notícias oficiais falavam de resistência heróica e de um inverno temporário, mas os homens sabiam melhor. Ao longo da linha, o Exército Vermelho prosperava no frio, com casacos brancos, botas forradas de pele, luvas acolchoadas, esquis e disciplina. Eles atacavam ao amanhecer em nevascas à noite. Avançavam silenciosamente até o alcance das granadas ou vinham com lança-chamas e metralhadoras. As unidades alemãs tinham pouca resposta. O inverno corroía a disciplina. Homens que haviam seguido cada ordem na França agora choravam em suas trincheiras, recusando-se a sair. Alguns fingiam doença, outros simplesmente ficavam em seus abrigos. Oficiais endureceram, prisões, punições, até execuções por deserção. Mas não conseguiram restaurar a vontade de lutar. As colunas arrumadas e os uniformes limpos de junho haviam sido substituídos por homens barbados, com os pés e as mãos congelados, lutando corpo a corpo por restos de comida, por um cigarro, por um momento de calor. Então veio Stalingrado. Em 23 de agosto de 1942, a artilharia alemã iniciou um bombardeio que sacudiu as margens do Volga por horas, arrasando bairros inteiros e incendiando a cidade. Tanques de petróleo explodiram, montes de carvão pegaram fogo e o próprio rio parecia queimar enquanto manchas de combustível flutuavam rio abaixo. Na manhã seguinte, a infantaria da 71ª Divisão avançou por ruínas fumegantes, pisando sobre corpos carbonizados e percorrendo vigas que brilhavam em vermelho devido ao calor. Em algumas ruas, o caminho à frente teve que ser cavado com baionetas através dos restos de civis que haviam sido pegos nas chamas. A partir daquele dia, Stalingrado deixou de ser uma batalha. Transformou-se em um inferno que devorava homens e material, bloco por bloco, sala por sala. Na fábrica de tratores Dzerzhinsky, a infantaria alemã atacou ninhos de metralhadoras, escondidos atrás de montes de escória de metal. Estilhaços de ferro quente cortaram os uniformes como lâminas de barbear. Homens rolando para evitar o fogo queimaram as palmas das mãos, nas chapas de metal ainda incandescentes. Avançaram em pares, usando tábuas de andaimes como escudos improvisados, apenas para os projéteis de 7,60 e 2 milímetros despedaçarem a madeira e empurrar estilhaços profundamente em suas mãos. Oficinas tornaram-se campos de morte. Pelotões tiveram que lutar seu caminho por pisos ensopados de óleo, escalar tornos virados e examinar as vigas acima em busca de atiradores de elite soviéticos, mudando de posição como gatos entre as vigas do telhado. O Exército Vermelho lutava de cada canto, de cada sombra, e para os alemães não havia saída, senão avançar. Enquanto as ruas de Stalingrado queimavam, outra colossal batalha estava arrancando o coração da frente oriental, muito ao norte, a Batalha de Rjev. De 1942 ao início de 1943, este setor se tornou conhecido entre as tropas soviéticas como o moedor de carne de Rjev. Forças alemãs e soviéticas colidiram em ofensivas repetidas por florestas pantanosas e pequenas aldeias a oeste de Moscou. O terreno trocado era medido em centenas de metros, ao custo de dezenas de milhares de vidas. Inteiras divisões soviéticas foram lançadas em ataques que conquistaram pouco mais do que uma aldeia arruinada ou um trecho de trincheira, apenas para perdê-los dias depois, em um contra-ataque alemão. Para os homens lutando em Stalingrado, as notícias de Rjev eram um sombrio lembrete de que toda a frente estava sangrando. Não havia setor tranquilo nem alívio. Em Stalingrado, o Exército Vermelho se agarrava à margem oeste do Volga por um fio. Reforços do 62º Exército cruzaram o rio à noite, barcaças cobertas por cortinas de fumaça flutuando pela correnteza congelada. Às vezes, eles passavam despercebidos. Outras vezes, eram pegos pela luz dos holofotes alemães e despedaçados pela artilharia antes de alcançarem a margem. Aqueles que conseguiam chegar à margem chegavam encharcados até os ossos, arrastando caixas de munição e morteiros de 50 milímetros que durariam um único dia. Muitos não carregavam rifles, esperando pegar um de um camarada caído.
Comissários repetiam a fórmula sombria: um rifle, 2 homens, e a empunham com pistolas Tokarev apontadas para as costas daqueles que vacilavam. A luta se espalhou para os subterrâneos e para os telhados. Os alemães chamaram isso de Huttenkrieg, Guerra de Ratos. Ao nível das ruas, os edifícios eram cascas vazias. A vida e a morte se desenrolavam abaixo, em fundações quebradas e túneis de esgoto, onde os soldados dormiam sobre vidro quebrado e respiravam poeira de cimento. Na fábrica Barricade, as colunas de concreto haviam se estilhaçado e cada sala se tornou uma ilha. Soviéticos em um canto, alemães no seguinte, separados apenas por uma parede cheia de buracos de balas. Canos de vapor estouraram sob bombardeios, preenchendo o ar com neblina fervente que cegava ambos os lados. Os homens tateavam pela névoa, reconhecendo amigos de inimigos apenas pelo som de suas vozes antes de cravar baionetas nas sombras à sua frente. No Mamayev Kurgan, a colina acima da cidade, a terra trocava de mãos diariamente. Ao amanhecer, um batalhão alemão poderia estar no cume. Ao cair da noite, um contra-ataque soviético já havia o retomado. Cráteres se sobrepunham até que o solo fosse transformado em uma sopa sangrenta. Sapeadores cavando sob fogo de morteiros desenterravam ossos, às vezes frescos, e os empurravam de lado sem parar. A Luftwaffe já não dominava os céus, e os Iltos soviéticos varriam a cidade a baixa altitude, seus projéteis e foguetes estourando os caminhões Opal Blitz que transportavam pão e munição de rifles. Com outubro, chegou o frio e o cheiro mudou. As ruínas adquiriram um gosto doce e doente, o cheiro de carne humana se misturando com gesso molhado. Ratos cresceram tanto que foram confundidos com gatos e se alimentaram das botas e dedos negros dos feridos. Em postos de socorro, médicos exaustos amputavam membros com lâminas cegas, muitas vezes sem clorofórmio. Do lado de fora, os ataques de Sturmovich e a artilharia soviética mantinham um ritmo ininterrupto. Cada explosão sacudia as lâmpadas a gás, mergulhando as salas de cirurgia em escuridão até que um enfermeiro trêmulo levantasse uma lanterna. As noites eram preenchidas por incursões de infiltração. Esquadrões de assalto alemães invadiam casas parcialmente arruinadas, atirando granadas de bastão e disparando MP-40 na poeira, apenas para descobrir que os soviéticos haviam cortado um buraco no próximo edifício e se esgueirado para atacar por trás. O Volga permaneceu o ponto fixo. Os canhões antiaéreos soviéticos, sem alvos aéreos, disparavam horizontalmente de plataformas de sacos de areia contra os pontos fortes alemães. O fogo traçante cortava o céu noturno como as costelas de um animal em chamas. Os obuseiros alemães de 105 mm responderam, destruindo extensões de terra congelada e despedaçando barcaças antes que conseguissem chegar à praia. A fome devorava ambos os lados. As rações alemãs caíram para 200 gramas de pão por dia, complementadas por latas de carne de cavalo retiradas dos depósitos do 6º Exército Romeno. Os soviéticos sobreviveram com farinha crua, misturada com papel picado e caldo fervido de cintos de couro. Às vezes, quando uma remessa de biscoitos chegava às linhas, as armas se calavam enquanto russos e alemães se lançavam sobre ela, momentaneamente cegos para os uniformes. Doenças seguiram, disenteria e tifo se espalhavam pelas fileiras alemãs. Paramédicos tentavam desinfetar latrinas rasas com cloro, mas o gelo tornava impossível cavar fossos profundos, deixando a imundície exposta ao congelamento e descongelamento. Em meados de novembro, o general Paulus concentrou seus esforços no Krasny Oktyaba, a siderúrgica de Outubro Vermelho, acreditando que sua captura poderia dividir as defesas soviéticas. Os canhões antitanque PUK-40 nos blocos próximos bombardearam as paredes da fábrica até que viraram destroços e a infantaria avançou sob um manto de poeira. Dentro, encontraram corredores barricados com chapas de metal empilhadas como degraus, metralhadoras DP soviéticas disparando por fendas estreitas. Sapeadores lançaram cargas de Seychel que enviaram nuvens de ferrugem pelo ar, apenas para os defensores, enegrecidos pela fuligem, reaparecerem, lutando até a morte nas mesmas lajes que haviam ocupado minutos antes. Nos túneis abaixo, a umidade transformava os tijolos em lodo. Os soviéticos esticaram cabos elétricos por galerias inundadas, ligando-os a geradores capturados e eletrificando a água até que os alemães morressem, se contorcendo no escuro. As equipes de Flampanza 41 responderam com jatos de fogo que se agarravam às paredes e sugavam o oxigênio do ar em segundos. Os gritos dos presos se tornaram animalescos antes de se interromperem com um estalo. O inverno se fechou sobre ambos os exércitos. Nevascas mascararam a fumaça da artilharia.
Homens de lados opostos tropeçaram uns nos outros em corredores cheios de cinzas, atirando a queima-roupa e pisando sobre os feridos sem parar. As baterias de lanternas acabaram, os relógios pararam. Dias e noites se misturaram em um único trecho de fogo, gelo e o rugido estridente dos foguetes Katyusha. A sobrepressão de uma salva podia estourar pulmões, estilhaçar tímpanos e romper olhos. Os que sobreviveram tropeçaram de volta para um abrigo, foram consertados e enviados de volta. A estação ferroviária central não era nada mais do que um amontoado de destroços, um monte de vigas quebradas e pedras estilhaçadas que podiam mudar de mãos uma dúzia de vezes em um único dia. Locomotivas destruídas estavam deitadas de lado, suas carcaças transformadas em bunkers, suas estruturas torcidas carregadas com metal cortante que espalhava estilhaços a cada impacto. Atiradores soviéticos se agachavam nos telhados de vagões esqueléticos, disparando para baixo através das fendas. Alemães se enterravam sob os parafusos de ferro, usando seus capacetes como pás improvisadas para limpar as fendas de tiro através dos escombros. Com o combustível acabado, os panzers alemães foram reduzidos a pontos fortes e móveis, torres de aço em uma cidade de ruínas. À noite, os sapeadores soviéticos se esgueiravam sob a capa da escuridão, pressionando granadas magnéticas antitanque contra a blindagem e escorregando para longe antes que as explosões os despedaçassem. Pela manhã, tudo o que restava era metal queimado, fendas de visão enegrecidas e o cheiro persistente de carne queimada. Em dezembro, quando o Volga começou a congelar, a fome e o frio atingiram novos limites. Veteranos, outrora decorados por suas ações na França, agora cortavam tiras de couro de suas botas, fervendo-as com pó de carvão para fazer uma sopa gordurosa e mal cheirosa. Soldados soviéticos arrancavam telhados de papel betumado de seus abrigos, queimando-os para se aquecer e sufocando com os vapores tóxicos. Rádios nas linhas de frente silenciaram, suas antenas estouradas pela artilharia ou quebradas pelo gelo. Ordens eram rabiscadas em pedaços de papel manchados de graxa e carregadas por mensageiros que muitas vezes desapareciam no caos. Unidades inteiras lutavam por dias, sem saber o que estava acontecendo a 2 ruas de distância. Então chegou 19 de novembro. A Operação Urano se fechou ao redor do 6º Exército. Colunas blindadas soviéticas avançaram pela estepe coberta de neve ao norte e ao sul da cidade, destruindo as linhas romenas e convergindo em Kalash. Dentro de Stalingrado, o efeito foi imediato. Os canhões de 88 mm que trovejaram em apoio caíram em silêncio. A artilharia cessou, nenhuma barcaça cruzou o Volga. Os homens começaram a definhar, seus corpos encolhendo para 40 ou 50 quilos. Capacetes viraram tigelas para derreter neve, casacos se transformaram em conchas rígidas, enegrecidas com graxa. A munição foi racionada a tal ponto que um homem disparava apenas quando o inimigo estava tão perto que o clarão do cano queimava a parede. Algumas patrulhas comiam carne de cavalo crua. Outras saqueavam adegas abandonadas, misturando serragem com óleo industrial para encher os estômagos e morriam de disenteria antes que pudessem ser evacuadas. Do lado soviético, o sofrimento não era menos brutal. As perdas eram assustadoras. Brigadas foram remendadas com substitutos meio treinados, carregando rifles cujos ferrolhos às vezes não fechavam. Oficiais políticos faziam discursos comoventes nas trincheiras da linha de frente, mas a sombra das patrulhas da NKVD, prontas para atirar em desertores, era tão real quanto a ameaça de uma MG-42 alemã. Cada metro à frente custava dezenas de vidas, a ordem era clara. Mantenham os alemães presos nos escombros até que se asfixiem. Em janeiro de 1943, os alemães lançaram um último ataque em direção ao Volga, esperando se conectar com os suprimentos aéreos lançados. Aviões lançaram containers de 1.500 metros, mas muitos caíram nas posições soviéticas ou desapareceram na neve. Os homens que saíam de seus abrigos estavam envoltos em cobertores em vez de casacos, seus lábios rachados, os olhos opacos de exaustão. Atacaram em pequenos grupos, e após cada assalto, os sobreviventes cambaleavam de volta, arrastando camaradas cujas mãos ou pés haviam sido arrancados. Ninguém chorava, não havia mais lágrimas. Os ratos prosperavam, se empanturrando de cadáveres independentemente do uniforme. Homens os caçavam e os assavam sobre fogueiras improvisadas de arame. A carne cheirava a lixo, mas era comida. A água era racionada a um único jarro por homem, às vezes derretida de neve misturada com areia que raspava a garganta ao descer. Cartas para casa se acumulavam não escritas ou não entregues.
Alguns homens colavam fotografias de família dentro de seus casacos, com graxa de eixo, para não perdê-las quando caíssem. Até o final de janeiro, a luta foi reduzida a tiros esparsos. A cidade era um cemitério de escombros e vigas retorcidas rangendo ao vento. A neve cobria as praças, quebrada apenas pelo distante estalo de projéteis ou o chiado de estilhaços. Na praça central, um punhado de alemães sobreviventes, imundos, cobertos de fuligem, sem munição, se renderam a uma patrulha soviética. Eles entregaram suas armas como varas inúteis. Um homem estendeu um envoltório de papel contendo 2 biscoitos mofados, oferecendo-os aos seus captores com uma mistura de vergonha e súplica. Não havia palavras, apenas o som das botas na neve congelada enquanto eram marchados em direção ao Volga, um rio agora correndo espesso com lama, sangue e desespero. Após Stalingrado, a frente oriental se consolidou em centenas de quilômetros de trincheiras improvisadas, cavadas em campos de trigo queimados, as ruínas de aldeias e linhas de colinas espalhadas com ossos não enterrados. Ofensivas alemãs já não eram possíveis e a retirada era impensável. A infantaria do Oki foi ordenada a manter cada posição, como se o solo atrás deles fosse a beira de um penhasco. Então eles cavaram, sempre cavando na chuva, na neve, sob fogo. Esta não era a guerra de trincheiras regimentada da Grande Guerra, não havia mapas arrumados, nem setores fixos. As linhas mudavam todos os dias. Uma colina tomada ao amanhecer poderia ser perdida ao cair da noite. Uma área de floresta poderia ser uma fortaleza uma semana e um campo de morte na seguinte. As trincheiras eram pouco mais que fossos rasos arranhados na terra com ferramentas de trincheira enferrujadas ou até mesmo baionetas. Sem drenagem, sem cobertura superior. Na primavera, a lama engolia as botas inteiras. Homens ficaram com os tornozelos mergulhados em lama congelada por dias seguidos, até que os primeiros sinais de pés de trincheira aparecessem, a pele ficando preta, dedos caindo por conta própria. Não havia kits de campo adequados ou médicos. Enfermeiros cortavam a carne morta com facas de bolso, enquanto os feridos mordiam um pedaço de pau. As rações eram escassas, um pão para 6 homens, sopa de cebola tão rala que só tinha gosto de água da chuva, e carne salgada com um cheiro que virava o estômago. Quando os estoques acabaram, eles saquearam dos civis, dos camaradas mortos ou do inimigo. Casacos, botas, luvas, todos foram roubados quando necessário. A camaradagem de 1941 havia apodrecido na interminável mistura de lama e sangue. As noites eram piores. O frio mordia como um ser vivo, tornando impossível dormir mais do que meia hora sem arriscar a congelamento. Os turnos de guarda eram implacáveis. Qualquer movimento além da borda da trincheira significava exposição ao tiro de um atirador. Atiradores soviéticos se escondiam em troncos de árvores ou entre vigas quebradas, às vezes atirando no estômago de um homem para fazê-lo gritar, depois matando aqueles que vinham ajudar. Os soldados chamavam isso de fogo de isca. A maioria dos dias começava em silêncio, até que os projéteis chegassem. Às vezes um único disparo, às vezes uma dúzia, às vezes mais. A terra explodia, preenchendo o ar com poeira e estilhaços. Homens se pressionavam contra as paredes da trincheira, capacetes apertados sobre suas cabeças, rezando para que não fossem os próximos. Se tivessem sorte, a morte. A morte era instantânea. Se não, eram minutos de sangramento na lama antes do fim. Os ataques soviéticos vinham em ondas, linhas de homens correndo através do campo aberto sob o som do fogo da MG-42. As primeiras fileiras caíam, mas mais seguiam, pisando sobre os mortos. Os que chegavam às trincheiras traziam a luta para facas, baionetas, coronhas de rifles e pás. O solo se transformava em uma lama de sangue e terra, espalhado com cintos de cartucho, membros arrancados e granadas não explodidas. Quando terminava, os que ainda respiravam arrastavam os feridos para longe e voltavam para suas pás, reforçando as parapeitas com madeira, sacos de areia e, às vezes, cadáveres. O cheiro era sufocante, mas ninguém reclamava. A morte havia se tornado parte do terreno. De ambos os lados, alto-falantes gritavam ordens ou promessas. Comissários soviéticos prometiam vodka, medalhas e licenças. Oficiais alemães gritavam comandos, poucos obedeciam por algo além do medo. A ideia de vitória havia desaparecido. O que restava era resistência. Mais um dia, mais um ataque repelido. Em alguns setores, a artilharia havia se silenciado para sempre. Os canhões se foram, a munição se esgotou. Todos sabiam que se a linha quebrasse, morreriam onde estavam. Alguns homens costuraram seus nomes em seus casacos, não para registros oficiais, mas na esperança de que alguém pudesse enviar uma palavra para casa.
A água era coletada em latas de alumínio, imunda com cinzas, terra, até urina de rato, e ainda assim, bebida. A disenteria matou mais homens do que balas. Piolhos prosperaram nas golas e costuras. A pele se rachava, as mãos apodreciam com fungos, os uniformes se tornaram uma segunda pele de sujeira e sangue seco. Dentro dessa miséria, uma guerra mais silenciosa acontecia, a Guerra dos Atiradores. Uma batalha de sombras, onde um único batimento fora de ritmo poderia significar a morte. O atirador alemão Bruno Sutkus mantinha um registro meticuloso de cada morte confirmada, não como uma ostentação, mas como um livro de sobrevivência. Cada dia começava com um rastejo pelo solo congelado, o rifle envolto em trapos para esconder qualquer brilho. Procurando uma posição de tiro entre alvenarias destruídas ou raízes de árvores. Um único disparo, talvez dois, mirando em um oficial ou atirador. Então, a lenta e dolorosa retirada, apagando todo traço de movimento. Mas os soviéticos tinham seus próprios mestres. Vasily Zaitsev, famoso nos escombros de Stalingrado, podia detectar o mais leve movimento de luz em uma janela vazia ou o estalo de uma única bota sobre cascalho. Ele treinou dezenas de atiradores de elite e transformou as ruínas da cidade em um vasto campo de matança. Os alemães enviaram seus próprios especialistas, como o Major Koenig, para caçá-lo, um duelo que passou para a história. Outros, como Ivan Sidorenko, acumularam centenas de mortes e treinaram centenas mais. Lyudmila Pavlichenko, apelidada de Lady Death, alegou mais de 300 antes de ser ferida e enviada ao exterior como um símbolo soviético. Caçadores da Sibéria, como Semyon Nomokonov, entalhavam um entalhe em suas coronhas de rifle para cada inimigo morto. Sobrevivendo aos encontros onde o inimigo assumia que ninguém ainda poderia estar vivo, para ambos os lados, as regras eram as mesmas. O primeiro erro seria o último. A 20 graus abaixo de zero, uma respiração poderia trair a posição. Muitos cobriam suas bocas com pano congelado para esconder o vapor. O metal queimava a pele nua, então alguns cortavam a ponta do dedo de suas luvas para controle do gatilho. Outros urinaram sobre um ferrolho congelado para liberá-lo antes que o inimigo os visse. Horas passavam olhando através do vidro, reduzindo o mundo a um círculo visado, esperando pelo único instante para matar ou ser morto. Dentro da mira, o mundo estava em silêncio. Do lado de fora, o pulso batia no pulso. Quando o disparo foi dado, o alvo caiu como uma marionete com seus fios cortados. Frequentemente, o atirador nunca ouviu um grito. O som do rifle afogou tudo, só restou a mira. Um corpo colapsando no chão e aquela sensação de frio no peito, como mergulhar uma mão em água gelada, a certeza repentina de ter apagado todos os futuros daquele homem. À noite, aqueles momentos voltavam sem ser chamados, um rosto enquadrado perfeitamente na linha de mira. O vermelho que florescia no centro, a imagem congelada como um slide que nunca poderia ser arquivado. A insônia foi construída a partir dessas imagens. Ambos os exércitos criaram truques para caçar esses assassinos escondidos. Tropas alemãs fixaram bonés de oficiais em manequins e os levantaram acima da muralha para atrair o fogo soviético. Os russos encheram chapéus com palha e deixaram-nos espreitar acima das suas linhas, depois rastrearam o caminho da bala para localizar o ninho do atirador. Quando uma localização era suspeita, eles respondiam com morteiros pesados ou foguetes Katyusha, esperando destruir a árvore ou bunker por completo. Se não houvesse movimento, alguém rastejava para verificar e frequentemente não encontrava nada além de uma mira quebrada e um borrão escuro onde a cabeça de um homem estivera. A logística era tão inimiga quanto os atiradores inimigos. O ofício de um atirador exigia precisão, a munição certa, uma mira sem arranhões, um rifle ajustado à perfeição. Mas na frente oriental, a cadeia de suprimentos era um fio desgastado. Os comboios eram destruídos por ataques aéreos ou afundavam-se na lama sem fim da Rasputitsa. Caixas destinadas à linha de frente chegavam por engano em setores tranquilos, enquanto os homens sob fogo ficavam sem. Bruno Sutkus, às vezes, disparava munição capturada dos iugoslavos quando os estoques alemães acabavam. Do outro lado, Vasily Zaitsev usava rifles alemães recuperados quando os seus próprios ficavam entupidos com pó de cimento nas ruínas de Stalingrado. A fama, quando chegava, era um prêmio de 2 gumes. Cada morte confirmada aumentava a recompensa que o inimigo colocava na cabeça de um atirador. A propaganda alemã nomeava seus atiradores mais letais e divulgava boletins para aumentar o moral, concedendo medalhas como a Cruz de Ferro. Mas também era um aviso público para os soviéticos sobre exatamente quem caçar. Sutkus foi batizado de Lobo de Finker nos jornais.
Os alto-falantes soviéticos prometiam que este lobo seria enforcado por seu próprio rifle. Não era uma vanglória vazia. Quando um atirador famoso era morto, os operadores soviéticos liam seu histórico de serviço pela linha telefônica para provar que até os fantasmas sangravam. As mulheres não eram raras nesta guerra nas sombras. Pavlichenko foi a mais famosa, mas milhares de mulheres soviéticas carregavam rifles, algumas pintando flores em suas miras. O delicado apertar do gatilho era comparado ao toque de costura, apenas pressão suficiente para um ponto limpo. Batalhões inteiros tinham atiradoras, exaltadas na propaganda como mães, defendendo a pátria-mãe. Na realidade, a única coisa que importava nas trincheiras era o arco da bala atravessando uma cavidade ocular a 300 metros. Com o tempo, a guerra de atiradores se tornou mais brutal e mais mecânica. Veteranos desenvolveram cicatrizes invisíveis, um tremor permanente nas mãos, a necessidade de sentar com as costas voltadas para uma parede estremece ao som do estalo de um galho. Muitos nunca mais poderiam caçar ou disparar por esporte. A mira se tornou uma maldição. Eles viam o mundo através de um anel de vidro, mesmo em paz. Ruas, campos, até o rosto de uma criança, todos avaliados inconscientemente como um alvo potencial. Os que sobreviveram frequentemente se tornaram instrutores, ensinando os recrutas a dividir a distância por 6, a controlar a respiração, a estabilizar o tiro. As lições eram dadas como tabelas de multiplicação, exatas, sem emoção, mas à noite, os mesmos homens acordavam, ofegantes. Reviver a queda de uma silhueta que eles uma vez fixaram nas suas miras. Os que não encontraram o fim com a bala de um rival foram esmagados pela artilharia, consumidos pela gangrena ou sufocados pelo estranho e vazio silêncio da paz. O ofício de um atirador era, por natureza, um pacto com o silêncio. E quando o tiro parou, outro rugido tomou seu lugar, o trovão metálico das batalhas de tanques rolando pela frente oriental. Quando os Panzers e T-34 se encontraram, o ar se espessou em uma mistura sufocante de fumaça de cordite, gritos de aço e o ranger da armadura sendo rasgada. O rugido dos motores Maybach era como o bramido das feras de aço, cada uma cuspindo fogo e morte. Mas dentro da armadura, a vida não era um quadro heróico, era apertada, sufocante, ensurdecedora. A tripulação vivia em um mundo de alavancas embebidas em óleo, ordens gritonas, o estrondo dos projéteis e o medo constante de que um sinalizador soviético entregasse sua posição. Os homens do Totenkopf, dentro dos seus tigres, entenderam que mesmo 60 toneladas de aço não garantiam a sobrevivência. Eles aprenderam que os canhões antitanque do Exército Vermelho se escondiam nos lugares mais estranhos, escondidos em celeiros, sob montes de entulho ou sob linhas de árvores cobertas de neve. Uma emboscada poderia eclodir no topo de uma colina baixa ou na sombra de uma floresta, e uma salva bem direcionada a curta distância poderia atravessar até a chapa mais espessa. Antes do contato, o comandante inspecionava a carga, perfurante para tanques inimigos, explosiva para infantaria e trabalhos de campo, projéteis incendiários para tudo que tivesse que queimar. O carregador conhecia a sequência de cor. O primeiro sobressalto da batalha muitas vezes vinha sem aviso, um tremor pelo casco, o grito metálico das esteiras mordendo com força, e a voz no rádio gritando um aviso que já era tarde demais. As máquinas soviéticas, os T-34 e S-2, não eram relíquias. Eram rápidas, fortes e estavam em todos os lugares. Quando uma formação deles aparecia através da neblina de neve ou nuvens de poeira, os alemães sabiam que não podiam vencer ficando parados. Eles tinham que flanquear, manobrar e esperar pelo tiro perfeito. Às vezes conseguiam, às vezes não. Dentro, o tanque era um caixão ambulante. O ar estava denso com cordite e o suor de 5 homens selados em aço. Cada tiro fazia os dentes e ossos tremerem. O recuo do 88 fazia um arrepio pelo casco. A explosão ensurdecia, e os segundos que se seguiram eram preenchidos com o eco distante da destruição. Um golpe perfeito poderia transformar um tanque soviético em uma fornalha. Sua torre explodia para o céu como uma rolha de garrafa. Mas um erro convidava a uma retaliação imediata. O som de uma rodada inimiga atingindo a armadura era como o soco de um gigante. O comandante gritava novas ordens, o atirador ajustava sua mira, o carregador enfiava outra rodada no cano, tudo em segundos. Não havia tempo para orações, apenas o próximo tiro. Mesmo uma vitória não trazia alegria. Para cada T-34 destruído, havia 10 mais avançando. Tudo o que era necessário era para romper e despedaçar a posição de uma companhia inteira. Nos campos de Kursk ou nas planícies congeladas perto de Kharkov, a terra se tornou um cemitério de armaduras. Tanques queimavam onde paravam, homens tropeçavam pelas escotilhas envoltos em chamas.
Corpos ficavam presos entre placas de aço incandescentes. Granadas e molotovs caíam nas torres abertas. A fumaça negra obscurecia o sol. Quando ordenado a sair, era muitas vezes sob fogo, saltando do casco de um tanque em movimento, batendo forte no chão, correndo através de rajadas de fogo de metralhadora, enquanto seu próprio veículo se tornava uma pira atrás deles. E às vezes não havia movimento algum. As esteiras afundavam na lama como baleias encalhadas, esperando que os atiradores soviéticos terminassem o trabalho, ou deslizavam impotentemente por uma ladeira gelada até que uma bala dividisse a besta em dois. Nesses momentos, estratégia e ideologia significavam nada. Havia apenas a vontade de disparar antes de ser atingido, de se manter baixo, de impedir que o próximo tiro encontrasse a escotilha. As palmas do carregador se queimavam com os estojos das balas, seus olhos estavam vermelhos de tanto pó de pólvora. Seus ouvidos zumbiam com o rugido incessante do motor. E ainda assim, ninguém deixava seu posto, porque fora da armadura era morte certa, e dentro dela era apenas uma questão de tempo. O rádio chiava interminavelmente com notícias de perdas, linhas mudando e ordens desesperadas. Um comandante podia ter segundos para decidir se avançava, flanqueava ou sacrificava um tanque para proteger os outros. Os homens sabiam que não eram cavaleiros de aço, eles eram alvos em movimento. O que não queimava sob o fogo inimigo poderia explodir por acumulação de calor ou ser abandonado quando o combustível acabasse. As batalhas de tanques eram uma dança de aço e fumaça, onde a sorte virava em momentos. Às vezes os Panzers avançavam como uma parede imbatível, esmagando as trincheiras soviéticas sob suas esteiras. Outras vezes se viam cercados, invadidos por infantaria inimiga com rifles anti-tanque, minas magnéticas e bombas de gasolina. Nesses segundos, o rugido dos motores se tornava o último lamento da tripulação encurralada. Se a armadura fosse rompida, suas mortes seriam invisíveis, carbonizadas no banco do atirador ou esmagadas entre as esteiras. Sem sepultamento, sem medalha, apenas mais uma linha no relatório de baixas e um tanque de reposição enviado à frente para encontrar o mesmo destino. A cada retirada, as tripulações dos tanques conheciam a rotina sombria. Se sua máquina ficasse atolada ou imobilizada, deveria ser destruída antes que caísse nas mãos soviéticas. Uma explosão de um maçarico nos tanques de combustível ou uma carga moldada sob o casco, e eles assistiam à única coisa que os protegia do mundo exterior desaparecer em uma coluna de fogo. Essa era a realidade da guerra de tanques no leste, um sofrimento sem fim onde o aço não oferecia refúgio real, apenas alguns segundos a mais de vida. As batalhas seguiam o mesmo ritual: mirar, disparar, aguentar e eventualmente cair. O último rugido não vinha do motor Maybach, mas do silêncio repentino após a última detonação. Porque quando a armadura falhava, a morte chegava sem convite e nenhum homem saía de lá sem mudanças. Para a infantaria alemã, os últimos meses no leste não tinham semelhança com as ofensivas esmagadoras de 1941. No final de janeiro de 1945, a maioria dos batalhões era uma sombra de sua antiga força, frequentemente com menos da metade de seus números autorizados. Os registros de munição indicavam estoques insuficientes para até mesmo um único dia de combate sustentado. O movimento entre as cidades já não fazia parte de um avanço, mas de uma luta desesperada para se manter à frente da maré soviética. Cada marcha noturna significava deixar para trás veículos destruídos, cavalos mortos e armas sem equipes para transportá-las. Novas ordens quase sempre tinham o mesmo refrão: fechar uma brecha, atrasar uma travessia inimiga ou segurar uma vila por 24 horas para dar tempo à divisão para recuar. O clima se tornou uma arma por si só. Tempestades de neve e ventos fortes de fevereiro tornaram o uso prolongado das MG-42 quase impossível. As correias de munição congelavam, os ferrolhos travavam e cada flash de boca de fogo entregava a posição dos atiradores para os fuzileiros soviéticos. Botas de inverno de papelão com forro de feltro desgastado eram reforçadas com palha e jornal para afastar a geada, mas muitos homens perdiam toda a sensação nos pés, independentemente disso. Ainda assim, eles se enterravam a cada noite, mantendo suas cabeças baixas para evitar revelar as posições das trincheiras e racionando granadas de mão porque o reabastecimento já não vinha mais por caminhão, mas por trenó ou por equipes de homens exaustos arrastando carrinhos. Na Prússia Oriental, a frente logo ficou sufocada por refugiados civis indo em direção ao Vístula. Os soldados zombavam amargamente dizendo que estavam competindo com essas colunas pelas mesmas estradas estreitas.
Os oficiais da companhia frequentemente precisavam disparar tiros de advertência apenas para liberar o caminho para algumas motocicletas sobreviventes carregando mensagens. Mas quando a artilharia soviética se aproximava, não havia separação. Soldados e civis se amontoavam juntos em porões, indistinguíveis na escuridão, estremecendo igualmente com o grito das chegadas de foguetes Katyusha. A maioria dos confrontos tornou-se breves e violentas trocas. Um pelotão soviético poderia avançar até 100 metros com metralhadoras e lançadores de foguetes antitanque, disparando 2 ou 3 foguetes para abrir um buraco. O fogo de rifles alemães e a ocasional metralhadora respondiam, mas raramente havia armas antitanque suficientes para deter um T-34. Quando um aparecia na estrada, a luta frequentemente terminava em minutos, com o comandante da companhia ordenando uma retirada antes que a unidade fosse isolada. Essas retiradas rápidas fragmentavam as companhias em pelotões de pouco mais de uma dúzia de homens, que se reagruparam na próxima aldeia sob um novo oficial, uma nova designação de unidade e a mesma sensação de colapso iminente. A doença levou tantas vidas quanto as balas, disenteria e tifo se espalhavam entre os homens que bebiam neve derretida de buracos de Shell. Os médicos lavavam trapos em água gelada para fazer curativos e polvilhavam feridas com sal industrial grosso quando não havia mais nada disponível. O vício em morfina era generalizado. Ampolas de opiáceos sintéticos mantinham os homens marchando até que o suprimento acabasse, e então a abstinência os atingia na linha de frente. Relatos contam de camaradas amarrados a trenós para evitar que se machucassem durante o delírio. Em meados de março, rumores de rendição se misturavam com chamados para uma resistência final. Alguns oficiais distribuíam panfletos insinuando negociações com os aliados ocidentais. Outros repetiam relatórios fantásticos de contra-ataques que nunca aconteceram. A disciplina, que já estava se desfazendo, quebrou. Alguns soldados enterraram suas armas e desapareceram nas roupas civis saqueadas de fazendas abandonadas. Outros ficaram para trás em pequenas guarnições, cobrindo a retirada de corpos inteiros até que sua munição acabasse. Então, tentavam escapar pelas linhas soviéticas sob a capa da escuridão. A rendição, quando aconteceu, foi geralmente confusa e brutal. Uma companhia podia receber uma ordem de cessar fogo ao amanhecer, apenas para ser bombardeada minutos depois pelas baterias soviéticas, que não sabiam ou não se importavam com a trégua. As capturas eram muitas vezes arranjadas no local. O oficial alemão entregava sua pistola. Os homens formavam filas e esperavam. Os soviéticos os desarmavam, retiravam os relógios, botas e mochilas antes de marchá-los para o leste. A cativeiro começava com marchas forçadas de 20 a 30 km por dia, com pouco mais do que uma concha de mingau ralo ao amanhecer e sopa aguada ao anoitecer. Os que desmaiavam eram levantados à força, os que ficavam no chão eram deixados na neve. Muitos bebiam de poças paradas, adoecendo muito antes de chegar ao primeiro campo. Depósitos ferroviários não trouxeram alívio. Os prisioneiros eram empurrados para dentro de vagões de gado sem ventilação, com sua única privacidade sendo um pano sobre um balde no canto. O cheiro de excrementos, corpos não lavados e medo saturava a madeira. As paradas aconteciam apenas para retirar os corpos. Os vivos eram deixados a beber um balde de água fétida antes que as portas se fechassem novamente. Nos campos de trânsito, o processamento era rápido e implacável. Os nomes eram substituídos por números, as roupas pessoais frequentemente queimadas e substituídas por uniformes soviéticos grandes demais. Cabeças e barbas eram raspadas com aparadores que arrancavam pele, deixando feridas abertas que apodreciam sob curativos rudimentares. Os barracões eram poucos. Muitos prisioneiros dormiam em fossas abertas, cercadas com arame farpado, se apertando para se aquecer. A comida era pão preto, água de cevada e, se a sorte ajudasse, um pedaço de nabo. O primeiro inverno de cativeiro, 1945 a 1946, levou dezenas a cada mês para pneumonia e outras doenças respiratórias. Os fogões nos barracões queimavam raízes úmidas, liberando mais fumaça do que calor. As cobertas eram remendadas com tecido de saco de batata e passadas de homem para homem. Uma economia de troca surgiu. Sabão por uma fivela, metade de um cigarro por uma colher extra de sopa. Ex-oficiais tentavam impor ordem, mantendo as latrinas limpas e contando os doentes e mortos, mas a doença ainda devastava o campo. Epidemias de tifo trouxeram quarentenas em massa. Centenas foram trancados em cercados ao ar livre, banhados em cal viva e deixados a ficar em chuva gelada, com a pele se desprendendo em camadas.
As covas coletivas eram marcadas apenas com estacas numeradas. Inscrever um nome era punido como sabotagem ideológica. Ainda assim, os homens mantinham listas em segredo, escondendo pedaços de papel nas botas ou nas costuras das roupas. Pequenos atos de bondade surgiam inesperadamente. Alguns guardas arriscavam punições para contrabandear pão dentro de latas de querosene. E em troca, os prisioneiros os ensinavam a ler números ou consertar relógios. Em 1947, começaram os primeiros transportes de repatriação, não por valor, mas para aqueles muito fracos para trabalhar. A jornada de volta foi quase tão severa quanto o caminho para o cativeiro, embora menos violentamente aberta. Alguns chegaram à fronteira alemã descalços, enrolados em cobertores soviéticos, sem saber se alguém os aguardava. Outros morreram à vista de sua pátria. Para os que ficaram para trás, a sobrevivência significava suportar mais um inverno. Eles registraram os mortos sem adornos, falando apenas de frio, fome, diarreia e silêncio. Não havia fim, apenas a questão de saber se o próximo vagão traria comida ou mais vento do leste. E isso nos leva ao fim dessa imersão na Frente Oriental, uma das arenas mais brutais, implacáveis e muitas vezes negligenciadas da Segunda Guerra Mundial. No começo, eu disse que essa frente era subestimada. Depois de tudo o que vimos, você concorda? A verdadeira escala desse horror foi realmente compreendida no Ocidente? Eu adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários. Algo neste documentário te surpreendeu? Você acredita que ainda há muito mais que precisamos descobrir sobre a Frente Oriental? E mais uma coisa, se algum de vocês que está assistindo teve familiares que lutaram aqui, de qualquer lado, eu ficaria honrado em ouvir suas histórias. Essas memórias estão desaparecendo rapidamente e é só compartilhando-as que mantemos a história viva. Muito obrigado por assistir. Se você chegou até aqui, você é a razão pela qual faço esses vídeos. Até a próxima, continue curioso, continue respeitoso e nunca se esqueça do que aconteceu nas planícies ensanguentadas do leste.